Bom dia, pessoal. Feliz Dia dos Pais para todos que estão assistindo. Bom dia a todos e todas. Feliz Dia dos Pais também. Feliz Dia dos Pais para os pais e para as mães É que verdade. atuam como pai nesse Brasil afora aí, em tantas famílias que estão nos assistindo. Mais um dia de desobediência eclesial e a gente vai estar aqui para receber as perguntas de vocês e as participações, ok? Uma boa reflexão a todos. Beijos. Ok. Pessoal, vamos lá então. Nós estamos tratando de um tema que eu dei o título de desobediência eclesial. E com isso eu estou me referindo à aplicação particular, específica, daquilo que se chama na sociedade, na política, de desobediência civil. Então, na aula passada, no encontro passado, eu falei sobre desobediência, obviamente a negação da obediência. A obediência pressupõe uma ordem ou uma autoridade, uma lei, e por trás dessa ordem e dessa lei, nós estamos pensando em poder. Então, da desobediência, obediência, lei, ordem, autoridade e poder. É digamos, um conjunto de termos que nós temos que levar em conta ao falarmos sobre a desobediência. O Instituto da Desobediência Civil é uma prática, digamos, moderna, né? É evidente que sempre houve casos de desobediência às autoridades, mas o desenvolvimento desse instituto, desta prática, é relativamente recente na história. Podemos pegar aí do final do século XIX e depois um grande desenvolvimento no século XX, mas ainda uma prática a ser, digamos, popularizada, a ser ensinada, né, a ser praticada. Existem diversas oportunidades no mundo moderno para a desobediência civil. E, em rápidas palavras, quando nós falamos em desobediência civil, nós estamos falando na decisão pessoal ou coletiva de não dar obediência, de negar obediência, de desobedecer uma autoridade abusiva ou uma lei injusta ou imoral, invocando para tanto a obediência a uma lei superior. Então, quando leis entram em choque, optamos pela superior, pela mais alta, ou quando autoridades entram em conflito, optamos pela autoridade mais alta. Ou então, uma autoridade tenta exercer seu poder numa área que não é da sua competência, né? Que seria então a questão do abuso de poder. Quando eu falo de desobediência eclesial, eu poderia dizer desobediência pastoral, né? Mas talvez não ficaria claro. Eu estou fazendo uma aplicação particular de uma regra geral. Então, essa desobediência, esse mesmo princípio e essas mesmas razões da desobediência civil aplicada ao universo específico, né, particular da igreja. As mesmas relações de poder da sociedade civil se dão dentro de um âmbito particular, que no caso é a igreja. A igreja como sendo um microcosmo da sociedade. Então nós poderíamos pensar diversas instituições da vida comum, por exemplo, a família, a escola, o trabalho, o governo, né? Todas essas instituições são organizadas com suas regras próprias e com suas autoridades, né? E com as suas expectativas, seus deveres, suas obrigações. A igreja, como instituição, ela se compara, digamos assim, a estas demais instituições da sociedade. A igreja também tem seu regramento interno, tem suas autoridades internas,
tem um conjunto de obrigações, um conjunto de deveres, né? E a pergunta que a gente está se fazendo aqui, a problematização é a seguinte: será que os problemas dos poderes, das autoridades, das leis, da sociedade civil também ocorrem dentro do ambiente privado, particular, específico da igreja? Será que as autoridades da igreja extrapolam seus limites, suas atribuições, assim como ocorre com as autoridades civis? Então é esse exercício aqui que nós estamos fazendo. Eu ainda estou apenas fazendo uma recapitulação para entrar no tema que eu me propus hoje. Uma outra questão importante é a seguinte: no ponto em que nós chegamos hoje de desenvolvimento civil, desenvolvimento social, nós poderíamos dizer que todos os poderes estão vinculados a uma finalidade. Não existe na Constituição, nas nossas leis, o reconhecimento de um poder pelo poder. Pode ser que antigamente, na época das monarquias, dos impérios antigos e tal, houvesse um poder pessoal, um poder exclusivo, um poder ilimitado de fazer o que quiser, né? Algo como o Estado sou eu, né? Porém, no mundo moderno, na maneira como nós funcionamos hoje, todos os poderes são poderes reconhecidos pela lei e limitados a um conjunto de deveres, portanto também com suas vedações. Significa dizer que todos os poderes estão ligados a uma finalidade. Dentro deste breve panorama, nós fizemos uma pergunta, uma reflexão sobre o poder pastoral. E eu estou falando pastoral num sentido, não importa o nome que se dê à autoridade religiosa, estou usando o termo pastoral porque, digamos, é a maneira mais fácil e imediata de comunicar esse princípio que eu estou colocando em debate. O poder pastoral tem algumas características exclusivas, né? Primeiro, ele não é um poder necessariamente reconhecido pela lei, né? Embora a lei não trate de questões de culto, porque o Estado é laico, né? O governo reconhece, por exemplo, autoridades eclesiásticas, né? Mas não existe um código de leis civis, que regulamente o exercício do poder pastoral. Portanto, ele não é um poder legalmente constituído. Ele é um poder, digamos, para esses efeitos, ele é um poder informal. Segundo, ele não está preso necessariamente a um conjunto de objetivos. Não existe no nosso ordenamento jurídico, nem nos regramentos internos da igreja, pelo menos das igrejas não católicas, né? Eu falei na nossa live passada que a igreja católica, de certa forma, resolve isso porque ela tem o direito canônico. Mas para todo o universo cristão não católico, as funções pastorais não são claramente definidas a um ponto que a gente possa dizer isto é competência de uma autoridade pastoral, isso não é competência de uma autoridade pastoral. Terceira, talvez, característica importante para o que nós estamos considerando é que o poder pastoral ele é o mais abrangente possível, o mais pervasivo, né? Porque ele, para ser exercido, para ser efetivo, ele nos atinge integralmente, né? A lei civil, por exemplo, uma lei de trânsito, ela fala velocidade máxima 80 por hora. Né? Não importa se eu goste, se eu não goste, etc, etc. Isso não importa para a lei. Se eu não passar dos 80, eu estou tecnicamente correto, quite com a lei. O universo religioso e a autoridade pastoral lida com questões internas. Lida, por exemplo, com virtudes, lida com pecados, lida com a minha psique, lida com as minhas convicções, incute em mim, em nós, convicções, noções de certo e errado, lida com questões éticas, com questões morais,
com questões espirituais, com as questões religiosas. Então o poder pastoral é um poder que, ao contrário dos demais, né, pelo menos dos poderes civis, dos poderes políticos, né, ele é um poder que pode nos atingir, digamos assim, de uma maneira simples, se é que é possível, nosso corpo, alma e espírito, ou seja, nossa mente, nossa inteligência. Né? Não há nenhum limite técnico, nenhum limite formal que impeça essa abrangência. Né? É claro que na prática, nós mesmos e as autoridades também se impõem limites, senão seria, né, uma coisa altamente problemática. E uma segunda característica, né, quer dizer, mais uma característica, perdi a conta aqui das características, mais uma característica importante é que, em tese, o poder pastoral, o poder religioso, o poder do Papa, o poder do padre, seja como for que se chame o líder religioso da sua igreja ou da sua religião, este poder tem a capacidade de nos atingir até pós-morte, porque toda religião lida com a vida além da morte. Né? E, em tese, esse poder pastoral, esse poder religioso, ele nos atinge até no além. Né? Ele de certa forma, influencia até a transcendência. Né? Então, são características que requerem de nós esta reflexão. Né? Existe um ditado popular que comenta que todo poder corrompe. Né? Existe uma frase muito conhecida de um erudito, um político, um filósofo inglês, em que ele fala: se todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Nós devemos honestamente fazer essa pergunta, que é essa aplicação, né, do fenômeno do poder, da autoridade, da obediência dentro do ambiente particular da igreja, pertence a esse mesmo rol de problemas que eu estou levantando. Nós poderíamos nos perguntar se o poder pastoral também corrompe. Se o excesso de poder, ou um poder em tese sem limites formais, né, tendem a corromper. E essa é a grande questão. Né? Da maneira como nós funcionamos, nós atribuímos, né, dentro do universo da igreja, as pessoas que estão ali atribuem um poder, um escopo de funções, de atribuições não delimitadas formalmente, ao ponto em que elas possam se defender, se proteger do exercício da autoridade quando ela se tornar abusiva ou se desviar da finalidade. Né? Não existe um limite preciso para que a gente então tenha os meios de autoproteção. Percebam que na sociedade, no mundo civil, eu estou sempre comparando, né, a sociedade e o ambiente particular da igreja. Percebam que tudo isso que eu falei no mundo civil, no mundo da política, das autoridades, do governo, do trabalho, qualquer autoridade, né, do mundo da sociedade civil, nós chegamos a um ponto de compreensão que, para nós lidarmos com essas autoridades, nós temos meios de nos proteger delas. Né? Então, existem recursos legais contra abuso de autoridade, contra atos do agente público. Eu, cidadão, versus essa super, hiper máquina do Estado, posso demandar contra ela na justiça. Quer dizer, o cidadão tem meios legais, né, de se defender dessa super máquina do governo. É claro que muitas vezes ele vai sair perdendo, mas pelo menos existem os remédios, né, os recursos legais previstos para que você se proteja. Né? A um ponto que um filho pode se proteger de um pai abusivo. Né? Quer dizer, essas relações de proteção, elas vigoram até no ambiente familiar. A pergunta que a gente tem que fazer é se existem essas proteções, esses remédios, esses recursos,
para que o público interno da igreja, a sociedade religiosa, digamos assim, possa se defender caso, né, porque é sempre uma faculdade do poder, caso essa autoridade extrapole os seus limites, caso essa autoridade atue em áreas que não são da sua competência, caso ela se torne abusiva. Então, é uma decorrência inerente ao poder desviar-se. Todo poder tende ao desvio. O poder público tende ao desvio, o poder do patrão tende ao desvio, o poder do pai tende ao desvio, o poder do professor tende ao desvio. Tanto é assim que nosso mundo jurídico já prevê recursos legais para se proteger. Só para fazer um contraponto aqui com a desobediência civil, veja, a desobediência civil se desenvolveu justamente no século passado, quando as sociedades perceberam que mesmo os recursos legais, os remédios que a lei provia não eram suficientes para proteger o cidadão de abusos de autoridade das autoridades civis. Portanto, a desobediência civil acabou conquistando seu espaço como recurso extremo, né? Como aquilo que, digamos, quando todos os recursos foram esgotados e só me resta então desobedecer. Voltando para o ambiente eclesial e para concluir aquela reflexão que eu estava fazendo, se todo o poder tende ao desvio, se o poder corrupto ainda tende a um desvio, a uma corrupção absoluta, né? Como disse esse barão de Acton, se todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente, né? Esse poder pastoral, com as suas características que eu já coloquei, né? Ele não é formalmente delimitado, ele nos abrange completamente, ele tem poder de determinar nossas convicções, até nossas esperanças da outra vida. Esse poder que não tem um conjunto de atribuições, que não está vinculado formalmente a um conjunto de atribuições. A pergunta que nós temos que fazer honestamente é: colocar todo esse poder na mão de esta ou aquela pessoa, daquele conjunto de pessoas, este poder também corrompe? Né? Este poder corrompe? Esse poder extrapola, esse poder erra, esse poder se desvia? E aí nós temos que concluir que sim. Se sim, se ele então tende à corrupção, ele precisa ter remédios e salvaguardas. Quais remédios? Quais salvaguardas? Então é nesse sentido que nós estamos desenvolvendo a nossa reflexão. Então eu situei o assunto ali exatamente aonde ele se torna, digamos, potencialmente perigoso. É claro que eu não estou propondo nenhum código de lei pastoral, né? Assim como não existe um código de lei do pai, né? É claro que essas sociedades religiosas, as igrejas, ou como quer que se dê o nome, elas devem ter sua autonomia interna para a autorregulação, né? É evidente que um pastor tem que ter consciência de até onde lhe compete influir, decidir, orientar ou exigir, né? E é evidente que também essa sociedade interna da igreja, com sua autonomia, né, deve ter também seus mecanismos internos para prevenir, né, problemas dessa ordem. Então é nesse ponto exatamente que eu estou colocando aqui a minha contribuição. Eu queria hoje fazer com vocês algumas reflexões de fundo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu comecei falando sobre desobediência, negação da obediência, obediência que pressupõe uma ordem, essa ordem pressupõe uma autoridade, a autoridade pressupõe um poder. Antes de falar então de desobediência, nós deveríamos falar de obediência.
obrigações de obediência. Antes de falar de obrigações de obediência, nós deveríamos falar então sobre quais são as ordens. Antes de falar ainda dessas ordens, nós devemos chegar ao X da questão, ao ponto de partida, que é o poder. Né? Então eu terminei nosso encontro passado falando o seguinte: vamos fazer um exercício de afastamento, né, para a gente tentar visualizar o poder. Porque o poder é de uma categoria de temas, de assuntos, que são difíceis de lidar, de especificar, de definir. Né? Eu estou falando aqui de poder e você pensa, tá, o poder, e aí? Né? Mas se a gente parar para pensar o que é o poder, né? Aí o nosso reloginho interno começa a pensar. Né? Por quê? Porque perguntar para nós, seres humanos, né, sobre o poder é algo meio parecido a perguntar para o peixe sobre água. Né? Existe uma brincadeira, um provérbio, um adágio que diz: se você quiser pesquisar sobre água, a última pessoa a quem você deveria perguntar é para o peixe. Porque como é que você vai perguntar para o peixe o que é água? Né? Para poder falar sobre o que é água, ele deveria tecnicamente ter a capacidade de sair da água, né? Perceber o que não é água, para então poder falar, a partir desse afastamento metodológico, né? Poder então refletir sobre aquilo. Então o que eu estou querendo dizer? Que o poder é algo que nos envolve tão profundamente, né, que é mais ou menos como a água para o peixe. Se a gente falar assim, o que é o poder? É mais ou menos como perguntar o que é amor. Né? Como é que nós vamos falar sobre esses temas? Então, parece que os temas mais fundamentais, mais importantes, mais elementares, são aqueles mais difíceis de definir e de tratar. Né? Então, eu proponho que a gente pense um pouco sobre poder, apenas para exercício intelectual de afastamento, de distanciamento do tema, para que a gente possa, pelo menos nesse exercício, né, intelectual, né, eu digo intelectual porque você vai ter que se afastar mentalmente do poder, né, porque você vai ver que nós somos profundamente entranhados em relações de poder. Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas brincadeiras, alguns exercícios e tal com a palavra poder. Olha que interessante. Em português, né, isso não ocorre em outras línguas, mas em português, a palavra poder é um substantivo a um ponto que a gente fala assim, o poder do fulano, recebeu poder, tem poder, não tem poder, como se fosse um objeto que se tem. Né? O que é esse objeto? Né? Ele é o que exatamente? Quando a gente fala o poder que está em minhas mãos, o poder que está nas suas mãos, o poder executivo, o poder judiciário, o poder de oprimir, né? Do que é exatamente que nós estamos falando? Que um tem, outro não tem, está ali, ou acolá, ou lá em cima, ou nós aqui de baixo, etc. Quando a gente fala do poder, nós estamos falando do poder como se fosse um objeto. Né? Mas o poder é também na nossa língua um verbo. Né? Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. Né? Então percebam que, como nós pensamos, né, o poder, a palavra isoladinha, poder no dicionário, ela tem que ser concebida tanto como substantivo como verbo. Né? Então, quando a gente fala sobre substantivo, nós estamos falando como se nós estamos tratando o poder como se ele fosse um objeto. Né? Eu estou sem poder, a sociedade está despossuída. Né? Por exemplo, a criança, em relação ao seu pai, ela não tem poder nenhum. Né? Então, ter ou não ter é um objeto. Né? Mas vamos pensar um pouco no poder como verbo. Quando a gente fala assim, eu posso, tu podes. Né?
Percebe que em português ainda é mais complicado, porque a palavra poder, isso não ocorre, por exemplo, em inglês, né? Mas a palavra poder em português, o verbo poder em português, ele tem pelo menos três significados, né? Ele pode significar poder no sentido de capacidade, por exemplo, posso dirigir. Ah, eu posso dirigir, eu posso nadar, eu sei, eu tenho capacidade de nadar. Então eu estou falando do meu poder de agir, né? Mas eu posso falar também no sentido de permissão. Mãe, posso sair, né? Posso pegar, posso entrar, né? No sentido de permissão. Isso no inglês tem uma diferença, né? São verbos que falam de permissão, né? Mas em português é tudo uma coisa só. Então, posso dirigir meu carro. Posso andar a 80, já é outra acepção do verbo poder. Nesse sentido, nós estamos nos referindo já a relações de poder, né? Tanto o meu poder de agir, né? Eu posso fazer esta coisa ou não posso, né? Tenho o poder de fazer, quer dizer, domino as capacidades de fazer tal coisa ou não domino, né? E também relações de poder, porque eu posso falar, por exemplo, proibido entrar. Posso entrar? Não, é proibido, né? Proibido tal coisa, proibido tal coisa, né? São relações de poder. E por último, uma outra acepção, talvez menos importante para o que nós estamos tratando agora, que é aquela de possibilidade, né? Eu como ser humano, tenho algumas, nós, né? Não estou falando do indivíduo, mas nós como humanos, temos algumas possibilidades, né? E ao mesmo tempo não temos outras. Por exemplo, podemos andar, aprendemos, somos adultos, andamos, né? Posso voar? Não, não pode. Não existe a possibilidade. Então, o que é possível para mim, o que não é possível para mim, né? Isso nos leva à seguinte reflexão sobre se o poder é um objeto ou se o poder é algo que somos. Veja, nós podemos pensar no poder não como objeto que se tem ou não tem, mas como algo que somos. Então é claro que nós falamos, tenho poder, não tenho poder para isso, etc, etc. Mas eu queria propor uma reflexão de fundo, né? Antes de falar de obediência, antes de falar das relações, da sociedade, das autoridades, das hierarquias, trazer o poder para perto de nós, para que nós nos coloquemos dentro dessas relações de poder como alguém que pode. Quanto pode é outra questão. Mas desde o momento em que somos poder. Desde o momento em que existimos como alguém que pode, que está habilitado, que tem possibilidades, né? Eu penso, eu falo, eu ajo, eu desejo, né? E isso define, digamos, o meu escopo de poder pessoal. Então, a primeira proposição que eu estou fazendo é a seguinte: ao invés de pensar no poder como algo que se tem ou não tem, como se, por exemplo, o pessoal lá do púlpito tem poder, o pessoal lá de Brasília tem poder, o pessoal do palácio tem poder, o pessoal do banco tem poder. Ao invés de pensar no poder como um objeto que está acolá na mão do outro lá, vamos pensar no poder como se fosse uma rede, uma trama, na qual todos nós estamos enlaçados pelo simples fato de existir. Que os poderes dos outros atuam sobre nós, impactam a nossa vida, mas que nós também
Eu não estou falando de quantidade, né? Estou falando da qualidade de ser. Nós também os afetamos, né? Nós também exercemos um poder, né? E esse poder está presente em todo ser humano. Ora, considerando que a sociedade é composta de indivíduos, né? E que todo indivíduo existe, logo todo indivíduo dispõe de poder. No mínimo, esse poder significa o poder de dizer não. Então, a desobediência é um poder, é um exercício legítimo de poder, né? É você e eu que nos deixamos afetar pelos poderes ou não, né? Então, ao invés de pensar no poder como uma pirâmide ou como um organograma, e você está aqui embaixo e o poder está lá em cima. Lá em cima nós podemos pensar no palácio, no governo, no tribunal, ou no nosso caso aqui, né? Quando você está lá no culto da tua igreja e você vê aquele staff de homens e mulheres lá em cima, né? Lá em cima, né? Nos lugares de poder, usando as roupas de poder, né? Usando seus instrumentos de poder, podendo dirigir, né? Dirigir para aqui ou para lá, gerar um senso de obrigação num sentido ou em outro sentido, como se o poder estivesse lá e não aqui. Ao invés de pensar assim, porque veja, o poder é como nós o pensamos, por isso é difícil falar sobre poder, vamos pensar no poder como uma rede, né? E cada ser humano como sendo um nozinho. Pensa numa rede de pesca, né? Com aquela trama, a trama de fios, né? E cada nozinho é um centro de poder. Eu não estou falando de quantidade de poder, né? Mas antes de falar da sociedade, antes de falar de como a sociedade organiza esse conjunto de poderes, o ponto mais elementar é que todos nós somos poder. O quanto você pode, quais são suas possibilidades de ação, isso é outra história. Isso é quantidade, né, de poder, né? E a sociedade, para se organizar, ela tem que extrair poder dos indivíduos, né, para concentrá-lo no coletivo, que é representado por uma autoridade, né? Então essa é a forma como nós nos organizamos em sociedade, né? A gente não consegue sequer pensar nesta rede humana em que todos possam ser um centro de poder. Imagina que o poder de cada ser humano estivesse nas mãos dele, né? Esse ser poder que eu estou falando. Não ter poder, mas ser poder. Pare um pouco para pensar. Na família, no trabalho, na escola, no governo, no trânsito, no tribunal, na igreja. Imagina que cada ser humano que tem seus 2 olhos, seu nariz, sua boca, suas 2 mãos, seus 2 pés, com a sua igualdade essencial, né? E com a sua diversidade de possibilidades, imagina cada ser humano sendo um centro de poder próprio. Nós ficaríamos extremamente perturbados. Por quê? Por quê? Porque nós percebemos o poder do outro, essas capacidades individuais, como uma ameaça à ordem. Está subentendido aí que o ser humano exerce suas possibilidades, suas capacidades, seu ser-poder de uma forma perigosa, agressiva, ameaçadora. O que nós fizemos então com o poder? Estou falando em termos amplos, mas serve também para a igreja, né? O que nós fizemos então com o poder? Nós chegamos, isso eu estou falando nós, a sociedade, né? A história da humanidade. Essa é a história do poder. Se você estudar
política, ciências políticas, sociologia, cientistas do poder, sociólogos do poder, essa é a questão. O que nós chegamos então à conclusão? Nós chegamos à seguinte conclusão: todo mundo a ser livre não pode. Então nós precisamos delegar, eleger um para que nos mande, para que mande em nós. Então nós criamos o poder concentrado. Aí estou falando de quantidade de poder. A quantidade de poder significa o seguinte: eu entrego o meu poder, eu abro mão da minha liberdade de ação, de ser, de realização. Você também abre mão do seu poder, da sua capacidade. Cada um abre mão de um pouco, não de tudo, né? Aí tem diversos graus de renúncia ao poder, né? E diversos graus de concentração de poder. Por exemplo, numa ditadura, num poder ditatorial, os indivíduos são obrigados a renunciar a quase todo o poder para fazer uma super concentração de poder na mão do ditador. O que é um ditador? Alguém que dita, né? Ele dita. O poder está concentrado ali, né? Mas pensando, por exemplo, numa democracia, né, como o nosso país ainda o é, né? A melhor forma que nós conseguimos organizar é a seguinte: cada um de nós cede um pouquinho do seu poder, da sua autonomia, da sua liberdade, né? E concentramos esse poder na lei, não nas mãos de um homem ou uma mulher. Nós não temos rei, né? E nem os reis atuais exercem esse poder. Nós concentramos esses poderes que emanam do povo, não é isso que diz a Constituição? Todo poder emana do povo. E nós o concentramos em leis. Por quê? Porque nós entendemos que o ser humano é volúvel, ele é errático. Assim como eu sou errático, né, volúvel e potencialmente perigoso para a existência do outro, nós fizemos disso uma cristalização legal, né? Nós consolidamos obrigações e deveres e direitos em leis. E essas leis, então, é que regem a nossa sociedade. Mas antes de haver lei e ordem e autoridade e poder, o ponto zero, o ponto originário do poder, sou eu e você. Então essa é a primeira reflexão que eu gostaria que nós pensássemos. Isso que eu estou falando é básico para a política e básico para a democracia. Pensa na nossa história humana, com seus milhares e milhares de história, as diversas organizações políticas que nós já tivemos, de tribo, clã, reinados, cidade-estados, impérios, monarquias, ditaduras e etc. E parece que essa grande escola da humanidade nos levou à democracia. A democracia é o quê? Como nós queremos viver junto, nós queremos ser povo e não ilhas isoladas, né? Nós percebemos que não podemos deixar os indivíduos soltos, né? Por que eles não podem ficar soltos? Porque o conjunto dos poderes, sem uma regra única, torna potencialmente perigoso. Então, o poder, ele é organizado em regras, ele é organizado em autoridades, em leis, mas ele é, antes de tudo, o meu poder pessoal. Pensa então agora nos microcosmos, né, da sociedade. Por exemplo, o trabalho, o mundo do trabalho, o mundo acadêmico, né? Pensa na família, pensa nas instituições públicas, pense no governo, né? E pense agora na igreja, né? Pensa na igreja. Você não estava achando que o poder estava nas mãos de alguém? Às vezes esse poder é representado por um anel, né, por um cajado, por uma roupa diferente, por uma gravata, por um colarinho clerical, por uma batina.
nós pensamos assim, né? O poder como sendo algo que eu não tenho e ele tem. Mas antes de haver qualquer coisa nesse sentido, existe o meu poder pessoal, né? Você e eu somos iguais àquela pessoa que está com poder da comunidade concentrado em suas mãos. Aqui nós temos um probleminha mais ou menos sério para tratar com respeito ao poder religioso e ao poder pastoral, que é a seguinte: diferentemente de todas as organizações civis em que o poder vem de nós, pelo menos teoricamente, está lá na Constituição, né? Em todos os lugares da sociedade, todos os poderes, até o poder do pai e da mãe, né? Que você passa a exercer no momento em que aquela criaturinha nasce, né? Até este poder é um poder reconhecido pela justiça, né? Todos os poderes da República são do povo, né? E em nome do povo é exercido. O poder pastoral não é. O poder pastoral segue uma ordem. Ele é de uma natureza que a sociedade civil já abandonou, né? Porque no passado, os exercentes do poder eram todas pessoas divinas, né? Todos os poderes antes da democracia, antes do mundo moderno, vamos pegar da Idade Média para trás, para fazer um sucinto pensamento, todos os poderes eram poderes dados por Deus. Porque o rei é o rei e eu sou o servo. Porque foi Deus que o escolheu, Deus que o instituiu, eu lhe devo obediência e a paz do mundo depende da obediência ao rei, porque o rei foi escolhido por Deus. Esta base de poder vigorou no mundo inteiro, na história inteira, até que nós chegamos à seguinte conclusão: o poder dos deuses se tornou um perigo, porque em nome dos deuses, os homens foram capazes de cometer as mais absolutas barbáries da história da humanidade, né? Ou a favor de Deus, ou contra Deus, ou o meu Deus contra o seu Deus. O poder religioso, o poder eclesial, o poder pastoral, eu estou usando o nome pastoral porque o considero abrangente, né? O poder presbiteral, o poder diaconal, o poder papal, né? O poder cardeal, sei lá, nome que você quiser. O poder religioso eu ousaria dizer, para ser breve, pode ser que alguém me conteste, mas ele é o único poder cuja fonte, ou seja, a origem, a base, é divina. E aí, meu amigo, quem vai discutir com Deus, né? É claro que o poder pastoral hoje também, em diversas igrejas, ele acaba sendo um poder democrático, né? Ele tem suas limitações, né? Por exemplo, um pastor evangélico, um pastor, né, de uma igreja não católica, ele normalmente vai ser examinado por uma banca. Essa banca existe porque a igreja lhe deu esse poder, né? Ele será examinado e ele será então aprovado ou reprovado, normalmente aprovado, né? E então a partir dali ele está apto a exercer o poder pastoral. Então, em tese, ele tem, digamos, um certo controle humano, né? Porque é a igreja que lhe outorga, né, a ordenação, o poder. Mas uma vez que ele recebe este poder, mais ou menos como ocorre também na República, né? Uma vez que ele recebe este poder, ele passa imediatamente a exercer um poder divino. Então, muito facilmente, o poder pastoral
reivindica para o exercício da sua autoridade uma fonte divina. Muito facilmente ele, por meios diretos ou indiretos, né, sutis ou explícitos, ele pode invocar como fonte o poder divino. Ele pode dizer, meu irmão, minha irmã, essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida. É a palavra de Deus para você. Eu estou te dando uma palavra de Deus. Ora, meus queridos e queridas, quem vai discutir com Deus, não é mesmo? Né? Então o poder pastoral pode assumir feições absolutistas que não, em tese, pelo menos, não existem mais na sociedade civil. Né? Então, bom, fazendo aqui um pequeno resumo do que eu falei até agora. Estou falando sobre o poder como sendo o poder humano. Todo poder, no ponto zero, no ponto de partida, é um poder humano. Como eu não sou uma ilha, eu quero viver em sociedade. E como eu não confio nos outros, né, eu posso confiar em mim, mas não confio nos outros. Eu sei que eu posso fazer coisas erradas, então os outros também podem fazer coisas erradas, de modo que se nós nos agruparmos, alguém precisa dar as ordens. Né? E eu falei para vocês então que no nosso mundo moderno essas ordens se tornaram legais. Né? A um ponto que, no mundo jurídico, eu como cidadão posso fazer tudo que a lei não proíbe. Mas os poderes, as autoridades, só podem fazer o que a lei manda. Não podem fazer o que a lei proíbe. Né? É o contrário. E depois, então, eu falei que a fonte desse poder no mundo, na república, né, é o povo. Mas como o povo é obrigado a consolidar essas leis, então eles formalizam isso e elegem, escolhem pessoas para exercê-lo dentro dos limites legais. E aí comparei isso então com a igreja. A igreja é um lugar voluntário e espontâneo, ao qual você adere porque quer, ninguém te obriga a ter uma religião nesse nosso estado laico. Aliás, você pode filiar-se e desfiliar-se, né? Olha o poder que você tem. Né? Poder de entrar e de sair e tal. Né? E para que haja ordem interna, nós instituímos alguém. Nós colocamos alguém lá, seja o nome que se der, que se queira dar, nós colocamos alguém. Só que ao contrário do poder social, dos poderes da República, os poderes públicos, né? Que são dados pelo povo, cuja fonte é o povo, e a lei que o povo escolheu, no mundo religioso, em tese, esse poder é de fonte divina e em nome do divino é exercido, mesmo que ele se revista de feições democráticas, que é, por exemplo, as prerrogativas, né, a ordenança, as autoridades humanas que reconhecem aquele poder. Embora pode ser aí que alguém surja dizendo eu sou tal coisa, eu fui levantado, eu sou profeta, não sei o quê, e as pessoas se submetam a ele dizendo, ó, o profeta e tal. Né? Tem de tudo nesse mundo religioso. Né? Mas percebam que o poder pastoral, muito facilmente, não há nada que impeça, estou falando sempre em tese, potencialmente, o poder pastoral pode extrapolar e se confundir com o poder divino. Né? Ele pode reivindicar a autoridade divina para reforçar seu poder. No momento em que ele faz isso, ele já se colocou acima de qualquer questionamento, ele já se tornou um poder absolutista. Né? E aí ele se torna, então, potencialmente perigoso. Então, o poder não é algo que se tem ou não tem. O poder é algo que nós concentramos num determinado lugar, numa determinada ordem ou numa determinada pessoa. É uma questão de quantidade.
né? Então, todas as pessoas que exercem a autoridade sobre nós, exercem uma certa quantidade de poder que eu, em tese, né, como povo, lhe concedo ordenadamente, legitimamente, autorizadamente, para que ele o exerça nos limites da lei, né? Dentro dessa perspectiva, como nós situaremos o poder pastoral, né? Ele é um poder que vem da congregação? Ele é exercido por e pela congregação? Não. Ele é de uma outra natureza, de uma outra ordem. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque eu acho que eu já falei bastante coisa, né? E são questões bem elementares. Lembra que eu comecei essa parte falando antes da desobediência. Por que eu devo obediência? Eu devo obediência porque existe uma ordem acima de mim. Quem criou essa ordem? Qual é a sua legitimidade? Então eu expliquei que para vivermos em sociedade nós constituímos ordens e autoridades e leis. Mas isso não significa que eu não tenho poder. Eu continuo tendo poder. Só que dentro dessa trama, dentro dessa rede, né? Essa rede é necessária para ordenar nossas relações. Mas eu e você, como indivíduos, não somos absorvidos por ela. Nós existimos dentro dela. E ela deve funcionar para a nossa segurança, para a nossa ordem, né? Não faria sentido constituir um poder para se voltar contra mim como indivíduo, né? Quando o poder se volta contra mim como indivíduo e se torna uma ameaça para mim ou para a sociedade, é a hora do enfrentamento, né? De usar recursos legais, remédios jurídicos ou pura e, em último grau, a desobediência, né? Mas eu ainda estou tocando muito de leve na questão da desobediência, porque, como eu falei, eu quero tocar primeiro nas questões elementares, né? Que estão antes, para a gente poder, então, pensar sobre a desobediência. Alguma pergunta, comentário? Sim. Vamos lá. A Tassi está dizendo, bom dia, meus irmãos, uma questão. Por um acaso, será disponibilizado algum material escrito contendo sugestões de bibliografias ok. E os tópicos trabalhados? Tá top demais essa EBD digital. Legal. Eu vou... lembra sempre de colocar meu e-mail ali e tal, porque eu não consigo disponibilizar arquivos na fanpage. Então, se alguém até souber aí, eu me lembro que no passado eu fazia isso, agora eu fico procurando ali e tal, mas não consigo colocar. Então, coloca teu e-mail ali ou e tal, que eu vou colocando. E dicas de leitura eu prometo trazer. Eu trago alguma coisa. Já de cara, um livrinho que vocês encontram na internet, que é o clássico, né, da desobediência civil, que é o Henri David Thoreau. Henri David Thoreau escreve, né? O nome dele parece uma mistura de francês e inglês, mas ele é americano do final do século XIX, que escreveu um livrinho chamado Desobediência Civil. É a cartilha básica na qual todos os modernos desobedientes estudaram. Henri David Thoreau, tá? Desobediência Civil. O Luiz está dizendo assim, o poder pastoral provém de Deus e é puro, perfeito. Quando o ser humano recebe, a sua natureza pecaminosa o contamina. Exato, essa é a questão. O poder puro é esse que está na Constituição. É lindo, né? Você lê a Constituição, você fica encantado, você fala, eu quero ir morar nesse país. Só que quando você entrega poderes às pessoas, né, as pessoas são da mesma qualidade que nós. Elas são erráticas. Mas aqui né? ele diz o poder pastoral. Sim, não, eu fiz uma comparação. Né? Assim como o poder da República, a presidência, o magistrado, o procurador, a polícia, né? Pensa, a polícia é um poder público, constitucional, belíssimo, para garantir a segurança, a ordem, etc, etc. O que nós vemos na prática? Os poderes se derramando para todos os lados, se tornando monstruosos e às vezes até se voltando contra nós.
Né? O poder pastoral, como o Luiz falou, ele é exercido por pessoas. Né? É um erro considerar que aquele que está dotado de poder é puro. Isso que as pessoas pensavam no passado. O rei é escolhido por Deus ou pelos deuses, logo ele é sábio, poderoso, justo, o rei não erra. Né? Ou então o papa não erra, o padre não erra, o pastor nunca faria porque ele não erra. Não, erra. Né? Então todos os poderes na prática, venham de onde venham, são exercidos por pessoas. As pessoas são iguais a mim e a você. Você se conhece. Você seria capaz de exercer uma grande quantidade de poder, sem limite, sem controle, de modo inerrante? Não, eu sei que não. Eu sei que não. Eu erro contra as pessoas que eu amo. Né? O pai erra contra o filho, erra contra o aluno, o professor, erra contra o funcionário. Quer dizer, nós erramos. Né? Tanto é verdade que existem remédios. Agora o Luiz, né, traz esse problema para a igreja, o pastor. Claro, né? É claro que há uma ordem interna do corpo de Cristo. Né? Porém, nós somos humanos. Né? Os pastores e as pastoras e os presbíteros e os padres, etc., são feitos do mesmo material que nós. Né? Eles não são pessoas de uma outra categoria, de uma outra classe. Né? Eles são da mesma natureza que nós. São tão bons quanto nós e tão falhos quanto nós. Portanto, é necessário que a comunidade disponha de mecanismos para preservar a ordem interna, preservar inclusive os próprios exercentes do poder, né? Para que ele próprio não se desvie, né? E haja então esse freios e contrapesos, né? De modo espiritual, de modo ético, de modo santo, né? Dentro de uma comunidade, né? Por causa dessa nossa tendência ao desvio. Então é claro, o poder é puro, o exercício não é. Né? Não é. E eu estou justamente chamando a atenção para esse ponto cego, digamos, das relações intereclesiais, né? As relações humanas que se dão dentro do ambiente pastoral, eclesial, que é, digamos, uma área nublada que ninguém trata. Né? E eu estou expondo à luz essas questões para o bem. Né? Não estou atacando poder nenhum. Eu sou uma pessoa da igreja. Né? Sou uma pessoa sujeita a Cristo na igreja. Né? E então, sim, né? Não é... Veja, a solução para a sociedade não é anarquia. A solução para a igreja também não é uma revolução anárquica. Né? Não é um individualismo exacerbado, tipo, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, ninguém me manda. Isso é loucura. Né? Eu quero mostrar para vocês, por isso que eu estou fazendo esse passeio no mundo civil, para depois mostrar como a igreja é uma sociedade particular, né? Com sua natureza particular. Eu quero chegar nisso com vocês, para mostrar como toda essa realidade do mundo civil se traduz dentro da igreja. Né? O que é poder dentro da igreja? O que é autoridade dentro da igreja? O que é submissão dentro da igreja? Quem é o Senhor da igreja? A quem devemos obediência irrestrita dentro da igreja? Né? Mas eu ainda não cheguei lá. Estou fazendo apenas uma construção teórica. Mais a Vera talvez ajude a... Sim, vamos lá. Complementa a pergunta, ajuda a esclarecer a pergunta do Luiz. Uhum. Quando ela diz assim, a marca do verdadeiro poder pastoral é o serviço. Sim, o maior serve o menor. Exato, exato. O poder vindo do alto é revolucionário, pois é o contrário do poder humano. Exato. Onde o amor, onde o maior é servido pelo menor. Matou a charada, Vera, exatamente isso. A igreja aliada ao mundo assumiu em seus líderes o poder manipulativo humano e, por isso, suas lideranças se assemelham a ditadores.
Essa é a questão, né? A Vera já deu o tom ali, já vou dar aqui um texto básico, né? Que é o texto de Mateus 20, versículos 20 a 28, Marcos 10, né? Versículos 35 a 45, que é o mesmo texto paralelo. Mateus 20, de 20 a 28, e Marcos 10 é o texto paralelo. A tua própria Bíblia vai levar para Marcos 10, 35 a 45, mas é basicamente o mesmo texto, né? E outro texto fundamental, né? Elementar, João 13. Né? João 13, vocês devem ter visto aí na página, eu concluí meu doutorado essa sexta-feira. Tem muitos parabéns aqui para você. Legal, obrigado. Eu fiz a defesa da minha tese na sexta-feira. E o meu tema é esse, né? A Vera matou a pau ali, né? Foi direto ao ponto. Esse texto de Mateus aí foi o texto básico que eu usei na minha dissertação de mestrado, e agora no doutorado eu falei, não, tem muito mais coisa aqui e eu preciso cavar fundo nessas reflexões a partir de Jesus, né? Então, Mateus 20, 20 a 28 e João 13, que fala do tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim, né? E durante a ceia tira a capa e se prostra para lavar os seus pés e termina dizendo, eu sou o Senhor e o Mestre, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu de fato sou, ora se eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E bem-aventurados sois, né? Se fizerem estas coisas. O servo não é maior do que o seu senhor. Então eu usei aqui a palavra tradução. Eu quero chamar muita atenção para isso. Nós usamos no meio eclesial, olha só, você e eu estamos familiarizados com isso. Poder espiritual, poder de Deus, autoridade, hierarquia, né? Nós usamos todo servir, obedecer, né? Nós usamos todos esses termos existem no mundo, existem na igreja. Só que quando eles entram na igreja, eles são traduzidos. E eles não significam dentro da igreja aquilo que significam lá fora. A maior revolução negativa que aconteceu na igreja cristã, o maior transtorno, a maior contaminação, eu diria, onde o Satã semeou o joio no meio do trigo, para usar a parábola de Mateus 13, foi quando Constantino se converteu e fundiu a igreja com o império. E a igreja aprendeu a governar com o império. E depois o império cai e a igreja assume o lugar. Há um ponto que, ao longo dos séculos, a igreja que passou a ensinar o Estado a ser Estado, né? Esta, para mim, de acordo com as minhas pesquisas e com as minhas preocupações, esta foi o momento em que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. E até hoje nós estamos contaminados por esta mescla. É claro que o Estado é laico, nós somos separados, a igreja é autônoma e tudo mais. Mas o ranço, o joio continua semeado no nosso meio e nós aprendemos com o império a exercer poder. Mas esse texto que a Vera e essa palavra que a Vera falou nos leva para uma viagem, como é que fala lá em Colossenses? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou, de modo que o reino de Deus é um novo sistema, um novo mundo, uma nova ordem de relações que se materializam, que se concretizam, como Jesus fala no final de João 13, nisto conhecerão todos
que vós sois a minha igreja, os meus discípulos, se tiverdes relações de amor uns com os outros. Quais relações de amor? Esta que eu acabei de mostrar aqui. E Jesus falou isso assim, ó, enxugando as mãos com a água do chulé. Chulé de Judas, inclusive. Tá? Este é o contexto. E é algo para ser visto. Ora, onde vai ser visto? Se não na igreja. Então a igreja, nesse sentido, ela é uma embaixada de um novo mundo, de uma nova ordem, de uma nova civilização. E quando ela imita o império, quando ela adota dentro dela esquemas, vocês falaram até em manipulações e tal, esquemas, ordens, organismos que refletem o império e não o Cristo, servo, nós estamos negando a Jesus Cristo, negando a bacia e a toalha de Jesus Cristo. Né? Então, todos esses termos que nós usamos, numa das próximas aulas, talvez ainda não na próxima, nós vamos ter que fazer uma tradução. Né? E aí, então, eu espero que eu e você saibamos ver e reconhecer. Aqui está o reino de Deus. Porque isso aqui é inédito. É inédito. Eu nunca vi ninguém fazer isso e tal. Né? Ok. A Daniela Molinari está participando, dizendo: eu estou pensando aqui que precisamos dessa renovação de mente descrita em Romanos, certeza. ou não entenderemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável no que tange a estrutura divina de poder. Exatamente. Temos, de fato, a tendência de trazer o pensamento humano para a forma de organizar a igreja. Exato. O mesmo pensamento da sociedade que levou ao Estado, isso que eu estou falando é verdade, é comprovado. A mesma insegurança, o mesmo medo que levou a sociedade a constituir poderes gigantescos para controlar o povo, é a mesma lógica que levou a igreja a concentrar-se em torno de um ungido. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Você percebe isso nas páginas do Novo Testamento. Você vai folheando o Novo Testamento e você vai percebendo que viver em comunidade é complicado, que a comunidade peca, que a comunidade erra, que a comunidade magoa, fere, desvia. Né? E todo esse ambiente criado por Jesus Cristo foi enfrentando crises. Essas crises geraram medo. E então a igreja foi constituindo, ela foi, digamos, tirando o poder da mão dos irmãos. Lembra do que eu falei no início da aula? Foi tirando as possibilidades, as habilidades, as capacidades, as permissões e concentrando na mão de uns poucos. Como você acha que a igreja chegou a ser o império absolutista que ela se tornou na Idade Média? Você acha que alguém chegou lá, virou a mesa e falou: agora quem manda sou eu? Não! Isso foi uma longa caminhada de não podemos deixar os leigos lerem a Bíblia. Não podemos deixar os irmãos exercerem seus dons. Não podemos. Não, vem cá. Deem a Bíblia aqui. Só eu interpreto, só eu leio. Né? O nosso modelo é descendente direto disso. Por que quem governa nossas igrejas são chamados de pastores, e não de mestres, e não de profetas, como em Atos 13, por exemplo? Tem uma razão porque nós chegamos a concentrar todo o poder da comunidade na mão de 1, 2 ou 3, ou quem sabe um colégio, um presbitério. Né? Nós, cristãos não católicos, somos como somos, em grande parte, para não repetir o que nós consideramos, né, com todo respeito aos católicos, mas o que nós consideramos um erro.
né? O governo monocrático e totalmente concentrado na mão de um homem, lá na Sé Romana, é para nós um perigo inimaginável, né? Então, nós fizemos isso, mas nós não escapamos completamente desta feição, né? Por que os múltiplos dons? Veja bem, eu estou fazendo aqui uma pequena consolidação daquilo que eu falei no início da aula, né? Eu falei do poder como sendo um substantivo, falei do poder como sendo capacidades, possibilidades e permissões. Isso é o indivíduo, né? Por que as nossas possibilidades não se realizam completamente? Por que nós não caminhamos todos para a plena maturidade, a plena varonilidade, a estatura de Cristo? Porque o meu funcionamento individual é enxergado pelo outro ao meu lado como uma ameaça. Então, opa, não se meta na minha vida. O outro fala, opa, não se meta na minha vida. Nós somos ilhas, individualistas. Como nós precisamos viver juntos, o que nós fazemos? Nós constituímos o pequeno feudo, o pequeno Vaticano, né? E tiramos todo o poder da comunidade, dos indivíduos, e concentramos na mão de uma elite que nós chamamos de ungidos. Então eles agora têm o poder, e esse poder é divino, não é nosso, é divino, né? Então nós devolvemos o poder para uma classe, um clero, né? E esse clero passa a exercer um poder totalmente pervasivo, porque como eu já falei na aula passada, falo agora também, nos abrange completamente, de modo que nós somos mantidos quietos e em silêncio, e o poder é exercido em nosso nome e em nome de Deus, ou para nós, né, em nome de Deus. Está aí a definição do que é a igreja. Nós precisamos traduzir tudo isso, né, para chegarmos nisso que a Daniela falou e no texto que a Vera também chamou à luz ali do serviço. É justamente sobre isso que o Mindu está perguntando. O poder eclesial abusivo se funda na propagação do medo e da culpa. Sim. O remédio é defender a liberdade. Por que compreendemos e falamos tão pouco sobre a liberdade? Exato. Tá aí uma pergunta, né? A Bíblia fala muito em liberdade, né? Mas veja, a liberdade foi justamente a liberdade individual que nos levou ao medo, né? Porque eu conheço a minha liberdade, eu conheço como eu sou como ser humano, né? Eu sei que o meu desejo de realização, de satisfação, ele é sem limites. Mas o outro me impõe limites. Eu passo a ter consciência de que nem tudo que eu desejo ser e possuir é possível. E depois eu descubro que o carinha ao meu lado, as pessoas ao meu lado, também desejam ser e possuir infinitamente. Então, tanto eu descubro que não posso ser tudo o que eu desejo, como eu passo a ver no outro um concorrente, que também está disputando comigo a sua realização. Então eu passo a ver o outro como ameaça. E o outro também me vê como ameaça. Este conflito inerente das relações interpessoais é que nos levam à renúncia à liberdade, né? O que é o Estado, senão a privação da liberdade, né? Privação da liberdade em nome da segurança de todos. Veja, né, o mundo moderno. Vamos pensar nos Estados Unidos, por exemplo, depois do 11 de setembro, né? Como que eles foram levados a renunciar à liberdade em nome da segurança? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós corremos o risco de abrir mão da democracia
por alguém que nos dê segurança, né? Então, a liberdade foi algo que Jesus Cristo conquistou para nós, né? Que nós devemos crescer e possuir. Paulo fala isso claramente em Gálatas. Ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Não se sujeitem mais a julgo de escravidão, porque nós fomos chamados para a liberdade, né? Mas, Mindu, a sociedade dos livres, dos libertos, assusta o poder, né? Ele nos leva a pensar que o exercício pleno da liberdade geraria desordem. E a desordem é uma ameaça. E a ameaça me leva, então, a me submeter, né? Então, eu renuncio, vamos pensar na igreja, eu renuncio ao exercício do meu dom, eu renuncio ao exercício do meu ministério, eu renuncio à minha liberdade em Cristo para permitir que apenas um ungido exerça todos os dons, todos os ministérios, né? E fale a palavra de Deus em nosso lugar. A um ponto que as pessoas falam, o pastor disse, né? A pastora disse. E aí acabou a conversa. Ou então os católicos, né? A igreja. A igreja, entenda-se, não eu e você. A igreja é o magistério. A igreja entende assim, né? Como se a igreja existisse além de mim e de você. Como se eu e você não fôssemos a igreja, né? Então, você percebe aí com essa fala do Mindu, como que a gente sente assim um certo medinho, né? Eu sou livre, né? Cristo me chamou à liberdade, né? Então, a religião, como um sistema de controle, né? Ela levanta os medos. Olha a culpa, olha o pecado, olha a vontade de Deus e tal, né? Ela levanta a fonte de poder que ela arroga ser divina, né? E as ameaças de você viver com liberdade, né? Agora, é claro que nós temos que pensar depois como se traduz a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo, só para a gente ter aqui um gostinho, é tornar-se profundamente servo de Cristo. A liberdade humana está aonde nós nem sonhamos, porque existe uma aspiração dentro de nós de que a liberdade humana é anárquica, é fazer o que me dá na telha, no meu nariz mando eu, é o excesso de autonomia e de individualismo. E esse Jesus Cristo que abaixou-se para lavar os pés, nos chama a uma submissão radical a Jesus Cristo. Agora, percebam como a igreja e as autoridades eclesiais se interpõem nisso, né? Elas atravessam essa nossa relação com Jesus Cristo e passam a demandar de nós aquilo que nós devemos a Cristo. Elas não confiam que nós somos submissos a Cristo. Por quê? Porque eles também não são, né? Então, esse medo do outro é que leva à privação da liberdade, à renúncia da liberdade e à submissão às instâncias de poder, né? Quando a igreja é chamada a uma profunda submissão a Jesus Cristo, né? Fazer como ele fez. E então experimentar essas relações deshierarquizadas, né? Que seriam em outra ordem completamente anárquicas, mas não são, porque tem um único Senhor, e esse Senhor se fez servo, e eu não sou maior do que ele, portanto, eu me dou para a comunidade livremente em honra e obediência a Jesus Cristo. A Tassi, ela está fazendo uma pergunta, talvez ela esteja sentindo falta de referencial teológico e doutrinário para essa questão. Sim. Não sei se você ainda vai entrar. Vou entrar. Ela disse, podemos dizer que determinadas doutrinas históricas replicam um outro império, poder, ou seja, do capital, de ter sobre o ser?
Com estaria certeza. dentro dessa lógica? Com certeza. Esta tradição seria como uma traição ao cristianismo e por isso podemos pensar na desobediência do ponto de vista doutrinário? Claro, com certeza. Nós vamos ter que achar o fundamento da igreja. Né? Lembra, eu estou falando, por exemplo, no mundo civil, no mundo da vida, a gente diz que a Constituição é a fonte de poder. É uma das, né? Claro, o mundo jurídico, se tiver algum advogado aí, né? O Mendu e outros, né? No direito a gente fala em fontes de poder. Né? Vamos dizer que a lei é a fonte de poder. Qual é a fonte de poder? Né? O Mendu falou de liberdade. Né? Quem é que me autoriza? Quem é que me habilita? Quem é que me permite? Quem é que me capacita? Quem é que me empodera a agir dentro desse microcosmos que nós chamamos de igreja, né? Na qual ninguém é obrigado a entrar, mas que eu e você entramos. Nós aderimos a esse projeto. Né? Qual é a fonte de poder da igreja? A fonte de poder da igreja é uma só, Jesus Cristo. Né? Ele é a fonte de poder da igreja. Ele é que habilita. Né? Nas questões doutrinárias que têm a ver com nossa compreensão, a maneira como você compreende as Escrituras, a maneira como eu compreendo as Escrituras, pelo menos dentro do mundo protestante, né? Em que eu tenho acesso legítimo às Escrituras, não para servir meu egão, né? Não para fazer não para homologar a minha autonomia contra todos, mas a minha compreensão das Escrituras é sim fonte de autorização para agir. Né? E existe aí, com base no poder de Cristo, uma autonomia do indivíduo. Né? É o indivíduo que se faz servo de Cristo. É o indivíduo que se dá à comunidade. Né? Então é claro que quando eu percebo uma estranheza, né? Quando eu estranho algum entendimento, algum posicionamento, algum direcionamento, eu estou perfeitamente habilitado por Jesus Cristo a dizer... desculpe, não entendo assim, preciso pensar sobre isso. Eu vou dar apenas um exemplo que ninguém nunca cita, mas eu conheço os porões das Escrituras, e até brincando, né? Eu defendi agora a minha tese, né? E eu venho de uma longa caminhada cristã. Talvez um dia eu conte mais um pouco para vocês a minha caminhada cristã. Mas a minha primeira ida para o seminário foi um ato de desobediência. Né? Porque eu percebi, eu era um leitor voraz da Bíblia e um consumidor de livros, né? O que me caía na mão e tal, eu era um verdadeiro protestante, né? Um cara que quer saber para então ser cristão para valer. Tipo assim, eu não entrei nesse negócio de brincadeira. Né? Se for para ser vaquinha de presépio, então vou brincar de outra coisa. Eu entrei para crescer em tudo que Cristo me permite. Né? Ou então eu vou me aventurar em outra área. Então eu entrei para valer. E, claro, eu percebi que os pastores não ensinavam. Né? Meu pastor, na época, fazia, acho que, mestrado. E não ensinava. E eu crivava ele de perguntas. Né? Eu fui um cristão problema, membro de igreja daqueles que o pastor quer cortar a volta. Porque eu crivava de perguntas.
E ele começou a me responder questões em particular, tipo assim, olha, Eliseu, para você eu posso falar, mas não posso falar isso para todo mundo, amplamente e tal. Quando eu percebi isso, eu falei, ok, então eu vou ter que buscar por minha própria conta, né? Então, o meu estudo teológico nesses últimos 30 anos, né, meu estudo teológico é um estudo, de certa forma, subversivo, né, porque eu considero que todo o saber de Jesus Cristo, toda a revelação de Jesus Cristo pertence à sociedade, num primeiro ponto, né, e, num segundo nível, àqueles que, de fato, querem saber. Por isso que eu falo amplamente, né, e tudo aquilo que eu ensino é de domínio público, é para todos os que querem ouvir e saber. Mas o texto que eu queria citar, que tem outros, né? Mais para frente eu vou entrar nisso mais especificamente, mas eu queria citar um texto do apóstolo Paulo. Se tem um cara que a gente deveria, nós protestantes, né, deveríamos canonizar, chamar de santo, é o Paulo, né? Porque o Pedro era o apóstolo dos judeus, né? Quem rompeu, desobedeceu, inclusive, né, Pedro, e falou, vou sim levar o evangelho aos gentios, foi Paulo, né? Paulo chegou em Roma antes que Pedro. Então, se tem alguém que deveria ser o canônico, é Paulo, né? E Paulo, ele falou, o evangelho que tenho não recebi de homem nenhum, eu o recebi de Jesus Cristo, né? E então eu o prego, né, livremente. E ele poderia então ter falado assim, olha, submetam-se porque o que eu estou falando é palavra pura de Jesus Cristo. Mas ele não faz isso. Então aos filipenses, depois de falar todas as suas credenciais, como judeu, como fariseu e depois como apóstolo, como cristão, ele fala assim, no versículo 15, capítulo Filipenses 3,15, ele fala assim, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ele chama os cristãos ao consenso. É claro que o consenso da liberdade é o mais alto grau de organização social. É aquele consenso que não se produz por coerção, mas porque nós queremos ser assim, nós entendemos assim, né? Mas Paulo fala assim, todos nós que já andamos, caminhamos para a perfeição, tenhamos esse sentimento, mas se todavia pensais de outro modo, olha aí a autonomia do indivíduo e a prerrogativa de pensar e entender. Se todavia pensais de outro modo, Deus lhes esclarecerá. Que liberdade maravilhosa o apóstolo Paulo dá, né? Que grandeza de coração, de mente, de espírito desse homem, de escrever uma carta para os filipenses, dizendo, olha irmãos, andemos para a liberdade, andemos para Cristo, busquemos de Cristo, né? E vamos andando, e na medida em que Cristo é um só, Ele vai gerar em nós este impulso para o consenso, né? Mas se todavia, mesmo lendo o que eu estou escrevendo, vendo o meu modelo, vocês pensam de outro modo, eu os confio a Cristo. Porque Cristo levou o meu coração à obediência, Cristo levou o meu coração à submissão, e Ele pode fazer o mesmo com vocês. Eu acho isso uma autolimitação do apóstolo Paulo, né? Dizendo, olha, o que me governa, governará vocês também. E ele produzirá o consenso. Eu acho esse princípio de uma segurança para a congregação, até para o próprio pastor. Até para o próprio pastor preservar seu próprio ministério. E nunca ser acusado por ninguém dizendo, o Senhor me induziu a erro, o Senhor me fez tomar uma decisão, o Senhor me fez crer dessa forma, né? Eu acho isso maravilhoso. Né? 3,15, né? 3,15, mas pode ler ali o capítulo todo e tal, vocês vão ver como o apóstolo Paulo trabalha a sua autoridade, podendo ter demandado obediência. Por quê? Porque ele era portador da revelação, e a igreja não era, né?
a relação da igreja com seus apóstolos nessa época é extremamente precária, porque eles são os testemunhas de Jesus Cristo. E o acesso a essas testemunhas oculares era fundamental para a fé. Nós hoje vivemos uma outra relação com nossos pastores, porque hoje tudo já está canonizado, né? Nós temos um conjunto de escrituras que está amplamente disponível a todos, inclusive estudo das escrituras, né? Então, o material comum que temos está de amplo domínio, né? Você pode, por exemplo, entrar numa faculdade teológica e estudar o mesmo que o seu pastor estudou, né? Ou entrar na internet, se tornar um autodidata e estudar as escrituras. E ser como aquele bom bereano, né? Lembra do bombeiro da Bíblia? Bom bereano, Atos 17, verificar se as coisas são exatamente assim, né? Os cristãos da geração dos meus pais eram mais assim, né? Não por mera especulação, o pastor falou que foi Bartolomeu que subiu na árvore, não foi Zaqueu, não estou falando desse tipo de dados, né? Estou falando de amadurecimento mesmo, de dizer, opa, peraí, é competência da igreja lidar com essa questão? É competência do presbítero dar uma palavra final sobre isso? Paulo não fala em 1 Coríntios 7, a respeito disso dou-lhes mandamento do Senhor. Eu recebi o que também lhes entreguei, que o Senhor falou assim, assim e assim. Em outras questões ele fala, não tenho o mandamento do Senhor a respeito, dou-lhes, portanto, meu parecer. Olha o cuidado dele, de não extrapolar, de não dar ordens a respeito daquilo que não lhe compete, né? Então, cabe aos ensinadores, aos pregadores, aos líderes, né? Autoimpor a si mesmo, né? Se autolimitar e impor a si mesmos os limites e permitir que a congregação saiba quais são os limites, para que esses limites sejam, então, regras do jogo, né? E ele próprio esteja limitado na sua esfera de competência, dizendo, meu irmão, não me compete. Um exemplo de Jesus Cristo que me ocorre agora. Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. O que Jesus falou? Quem me constituiu autoridade sobre vocês, rapaz? Está pensando o quê? Eu não vou me intrometer em questões patrimoniais, né? Então perceba como o próprio Jesus Cristo respeita as autoridades, dizendo, não me compete dar palavra final sobre herança, né? Olha que interessante esses exemplos da Bíblia. Vamos lá, que nós estamos já caminhando. Você já desobedeceu o horário, Eliseu Pereira, mas eu tenho alguns comentários, então eu vou fazer todos e você faz uma consideração final. Ok. E depois fala sobre a próxima aula. Tá, okay? beleza. O Mindu está dizendo assim, a lei me permite fazer tudo que não está proibido. Isso. O servidor público só pode fazer o que está expressamente permitido. Isso. O Júnior Viana França diz assim, essa palavra é revolucionária e libertária. Portanto, claro, não acha espaço nas igrejas institucionais, pois pode confrontar com a autoridade do pastor. Claro. São lógicas diferentes, né? Alguém aí, não sei se foi a Tássia, alguém aí usou a palavra lógica, né? Lógica é como os poderes se organizam no mundo. Como os poderes devem se organizar no ambiente da igreja? É outra lógica, né? Nós já entramos um pouco nisso, mas vamos tratar isso bem detidamente mais para frente. O Mindu ainda diz, quanto maior a repressão e a vigilância de uma sociedade, mais pobre é a sua qualidade moral e vice-versa. Claro. Não chegam à maturidade, né? Nunca vão se desenvolver como potência, né? Como possibilidade, como permissões, né? E a Vera Siqueira e a Tássia estão dizendo Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Para eu ia todos. dizer igualmente, mas não são minhas. E o Júnior está dizendo, os estudos do pastor Eliseu Pereira me incentivam a estudar mais o Evangelho. Isso me agrada bastante, porque eu sempre digo, como eu comecei contando, né? Meu primeiro ato de ir para a escola teológica foi um ato de dizer assim, não, eu quero saber, é meu, é dado a mim
e eu quero saber. Então eu convido a todos os que têm amor, né, a Jesus Cristo e ao Evangelho, que acreditam no Evangelho, a não renunciarem a nada que nos foi dado. Né? Não renunciem, porque diferentemente do mundo, o pleno exercício das capacidades espirituais é que compõe a sociedade que nós chamamos de igreja. Olha só, no mundo aí fora, nós temos que nos limitar para que o coletivo exista. Na igreja é o contrário. Todos nós somos chamados à plena capacidade, ao pleno exercício da capacidade. E isso, ao contrário da lógica do mundo, não é uma ameaça para a igreja. É o que a constitui. Né? Por isso, nós vamos entrar mais para frente em analogias como o corpo de Cristo, por exemplo. Né? O que é o corpo de Cristo, senão um todo orgânico em que todas as partes atuam para o bem do conjunto. Né? Grande parte das doenças das nossas igrejas advém dessa lógica mundana, né? Desse joio que foi semeado no nosso meio e que nos amarra, que nos priva, que nos constrange, que nos cerceia a liberdade. Bom, o que eu... comentário. Sim, legal. Para você falar da próxima aula, né? Sim. O Webster Nobre está dizendo aqui, muito obrigado por dividir com a gente, Eliseu Pereira. A mente transformada nos habilita ao conhecer da palavra. Me parece que a tradição tem muito medo de uma congregação pensante. Exatamente. Mas nós somos chamados ao pensamento. E como foi falado aí por um ou outro, até por você, a questão da mente transformada. Metanoia, né? A gente costuma pensar em arrependimento como se fosse, ai meu Deus, meus pecados, minha culpa e tal. Metanoia é mudança de mente. Sem mudança de mente não se entra no reino de Deus. Né? Não assume a cidadania plena. Né? Nós continuaremos sendo cidadãs de segunda categoria. Né? E aí voltamos àquela coisa do clero, né? Tem aqueles que são cidadãos de primeira classe, que têm plenos poderes, plenos direitos ao corpo de Cristo e tal, e nós que somos cidadãos, tipo, naturalizados, de segunda classe, ou então pessoas de menor, né? Minoridade. Né? Nós devemos possuir a nossa plena cidadania. Né? E os dons pastorais da igreja, o dom do ensino, o dom do mestre, o dom do presbítero, os dons, digamos, cardeais da igreja, eles estão aí para esta finalidade. Então já dei aí um pouco da competência. Efésios 4, 10 a 11. Né? Para que Deus constituiu esses dons chamados cardeais? Né? Para habilitar os santos à sua plena cidadania. Então, nós, eu e você, é que devemos reivindicar ou arrogar para nós essa plena cidadania e não permitir nenhuma renúncia àquilo que o Espírito nos deu. Isso é, de fato, revolucionário, mas é isso que constitui a igreja. Né? A renúncia não constitui a igreja. O pleno exercício constitui a igreja. Bom, eu fiz hoje, então, essa análise de poder, né, para fazer a gente pensar um pouco sobre a questão do poder. Na próxima aula, eu estou aqui, digamos, com duas possibilidades de caminho, mas provavelmente eu quero falar sobre uma abordagem teológica do poder. Porque o que eu falei hoje é político, é sociológico, é jurídico, né? E com aplicações ao universo particular da igreja, como sendo uma esfera particular da sociedade. Né? E como a lógica da sociedade vigora ou não vigora, deve ou não deve vigorar dentro dessa sociedade particular da igreja.
Na próxima aula, eu acho que faria muito bem para nós fazer a tradução, né? Aqui de dentro da igreja, de dentro do mundo da igreja, fazer então essas definições, né? O que é poder, o que é autoridade, o que é submissão, quais são as fontes de poder, quais são os limites e tal. Seria, digamos, uma abordagem teológica do poder. Porque eu percebo que as pessoas falam esses termos como se fosse uma e a mesma coisa dentro e fora da igreja. E não é, né? A igreja é um mundo à parte e nós temos que fazer uma recuperação conceitual, teológica do poder, da autoridade, das leis, das regras, da hierarquia, etc, etc, para ver como isso funciona no reino de Deus que se materializa na igreja. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado aí pelos cumprimentos. Foi uma grande honra ter concluído essa etapa da minha formação e como eu falei lá na defesa, falei também ontem no meu Facebook e falei aqui, coloco tudo isso aos pés de Cristo e a serviço da igreja, a serviço dos irmãos, porque não quero reter nada. Se eu retiver qualquer coisa que eu aprendi, eu me sentiria como um traficante, né? Como um mercadejador das Escrituras. Então, tudo que eu possuo, tudo que eu leio, tudo que eu aprendo é para compartilhar livremente para todos, né? Especificamente para aqueles que têm desejo de saber e de conhecer. Deus abençoe vocês. Vem cá, minha secretária. Deus abençoe vocês. Tchau, uma boa semana, tá bom? Boa semana, bom domingo, Nos feliz vemos Dia no dos próximo Pais. domingo. Feliz Beijão. Dia dos Pais para todos. Tchau, tchau.